Nós lemos 2 capítulos de Jeremias que de fato foram direcionados para o povo daquela época. Na verdade, toda a Escritura possui um destinatário primário, ou seja, alguém para quem primeiramente, o profeta está falando. Todavia, eu creio que todos tiveram a sensação de Deus parece estar falando para o nosso povo. Deus parece estar falando para os nossos dias, para cada brasileiro. Parece que Deus está ecoando a palavra para a nossa geração, tendo sido escrita há tanto tempo atrás, mais de 2.000 anos, 2.500 anos, mais de 2.500 anos. Por quê? Porque o homem é pecador. Portanto, o que a igreja deveria pregar para o mundo? O que você, não apenas eu como pastor, mas o que você, no seu ambiente de trabalho, na universidade, na escola, em casa, na rua, e qualquer que seja o lugar onde você estiver, para onde estiver indo, o que deveria pregar? Só em ler a Escritura, já temos a sensação de que Deus está falando para a presente geração. Não deveríamos pregar propositadamente ela? Observe que o texto é um texto que nos conduz ao arrependimento, porque esse é o propósito de Deus. Nós vimos domingo passado que Deus não quer a destruição do homem, mas para que isso não aconteça, para que haja o arrependimento, só há um jeito: pregando. Não se conduz ninguém ao arrependimento traçando armadilhas, levando as pessoas à ilusão de que está dentro de um prédio é suficiente. Não se leva pessoas ao arrependimento com entretenimento. Não se leva pessoas ao arrependimento ignorando essa necessidade delas. Para que haja o arrependimento e então elas possam ser livradas da destruição, só há um jeito: pregando a verdade, face a face, dizendo para elas o que tem que ser dito da parte de Deus e não de outro. E observe que é o papel de Jeremias, mesmo que seja difícil. Nós lemos no finalzinho de Jeremias capítulo 6, os últimos 4 versículos, ele falando para Jeremias: qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. E ele tinha que pregar para este povo. O propósito do profeta não era atrair pessoas para um ambiente, era pregar o arrependimento para um povo que não queria se arrepender. Portanto, podemos dizer que a missão da igreja nunca será fácil, porque a igreja não está no paraíso, mas no mundo mau, e precisa e deve ser sal da terra e luz do mundo. E aí vem para nós já uma primeira aplicação importante. Não é fácil você pregar no seu ambiente de trabalho. Você já deve ter pensado nisso. Pastor, como é difícil pregar no meu ambiente. Como é difícil evangelizar as pessoas. Elas não querem ouvir. E aí você pode mudar de ambiente, vai para a universidade, vai para a escola, e encontrará as mesmas dificuldades. Essa mesma dificuldade foi encontrada por Jeremias. Jeremias não teve facilidade para pregar, não. Jeremias não foi aplaudido, não. Jeremias não ficou famoso, bem-sucedido. Jeremias foi perseguido, maltratado, porque pregar a verdade para uma geração de coração duro sempre trará todo tipo de consequência dura. É natural. Então, a dificuldade para você dar testemunho, evangelizar e pregar, onde você trabalha, estuda e aonde você for, não é um sinal para desistir. É simplesmente a realidade de que o coração deste povo é duro. Mas era isso que Jeremias deveria pregar. E ao pregar a verdade, nós vamos ver hoje nesses textos
que Deus manifesta o seu ser. Nós tivemos a primeira impressão clara: que povo de coração duro, igual ao nosso. Que povo mau, corrupto, igual ao nosso. Vimos a miséria do homem. A Escritura sempre manifestará a miséria do pecador. Mas há um outro elemento que também nós vamos ver. É que, à medida que Jeremias vai pregando, nós vamos tendo a percepção, nós vamos recebendo a revelação do ser de Deus. Do amor, da graça, da misericórdia, da justiça, da santidade. Nós vamos vendo quem é Deus. E nós gostaríamos de fazer isto. Vamos fazer diferente. Hoje nós vamos lendo pouco a pouco, porque já lemos inclusive o texto, e vamos então conhecendo o que o Senhor disse e o que quer dizer para nós hoje. O versículo 1 diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Observe o desafio que Deus trouxe para Jeremias. Jeremias, faça o seguinte: anda pela cidade de Jerusalém e procura um só homem. É óbvio que ele estaria excluindo o próprio Jeremias. Não poderia ser diferente. Procure um homem, não são 5, 10, 15, 20, é um homem que pratique a justiça. Se você encontrar um homem que seja íntegro, que realmente tema ao Senhor, pratique a justiça e busque a verdade, eu vou perdoar toda a cidade. Isso lembra algum texto? Lembra, não lembra? Gênesis, capítulo 18, versículos 22 a 33, nos conta um momento em que Deus revela para Abraão que os anjos do Senhor, porque os 3 apareceram a Abraão, o Senhor e os 2 anjos, os anjos que haviam se dirigido em direção a Sodoma e Gomorra, estavam indo para ver se a maldade de Sodoma e Gomorra era exatamente o que havia chegado ao conhecimento de Deus. É um modo de dizer que Deus tem os seus ministros e eles contam à presença de Deus a realidade humana. É claro que Deus sabe de tudo, mas nós também oramos e Deus sabe de tudo. Deus tem os seus ministros e devem seguir as ordens. É a vontade do Senhor. E então, esses anjos indo para Sodoma e Gomorra, eles vão para verificar se a maldade é aquela, e uma vez confirmada que a maldade de Sodoma e Gomorra chegou ao limite, e aí vem um ponto: Deus é paciente, tem um limite, como veremos ainda em Jeremias. Caso se confirmasse, Deus iria destruir a cidade. Abraão percebeu isso. Abraão provavelmente conhecia a cidade de Sodoma e Gomorra, sabia da maldade que era a fama da cidade, e então vai se colocar diante do Senhor como mediador para interceder. Claro que a preocupação primária dele estava em um personagem, Ló, que era o sobrinho de Abraão, tinha ido morar em Sodoma e Gomorra. Nesse caso, Ló era um homem justo. O próprio texto, a sequência de Gênesis, vai mostrar a justiça de Ló, como era um homem temente a Deus. Não tinha nada a ver com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas ele estava lá. E Abraão, sabendo que o seu sobrinho estava lá, ele então vai interceder pensando neste sobrinho. E o texto nos diz que, versículo 22, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor:
se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. O diálogo tem sequência. E Abraão vai diminuindo o número de justos, sabendo que a cidade era bem complicada. E nós então avançamos para o versículo 32, que diz: disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se eu lhe falar somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, ele desceu de 50 para 10 justos. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Observe que Deus revela sua justiça, de forma que ele nunca condenará alguém por algo que não fez. Esse é um conforto grande para aqueles que esperam no Senhor, mas também é um alerta para o mundo, porque todos serão julgados pelo que fizeram. Ninguém dirá, mas Senhor, está nos condenando injustamente? Lógico que não. Inclusive, é por isso que quando Cristo pagou o pecado original de Adão e Eva, o caráter deste pagamento, que é um caráter jurídico, tem que ser universal. Porque caso não fosse, Deus estaria depois punindo as pessoas por algo que não fizeram. E alguém um dia poderia dizer, mas Deus foi Adão. Por isso que Paulo faz uma separação, mostrando que o pagamento da dívida de Cristo não só foi pelo pecado original de Adão, mas também pelo pecado de cada um. E é por esse pecado de cada um que o mundo vai ser condenado no último dia. No último dia, ninguém será cobrado pelo que Adão fez, mas será cobrado pelo que cada um fez. Então, ninguém terá desculpa. Isso é justiça. É o caráter de Deus. Deus é justo. Cada um será cobrado pelo que fez. Percebe então a semelhança dos textos? Só que agora Deus reduziu a 1. Abraão foi até 10. Deus, 10 justos, o Senhor poupa a cidade toda? Deus disse sim. Por quê? Porque Deus iria poupar uma cidade inteira por amor aos 10? Porque eles não poderiam ser destruídos junto com os ímpios. Porque Deus, como disse Abraão, é justo. Deus não vai condenar, destruir alguém por causa de um outro. Cada um, diz o profeta Ezequiel, cada um receberá ou pagará, cada um terá aquilo que merece pelo que fez. Cada um paga pelo que a própria pessoa fez. Só que aqui Deus desce para 1 apenas. Procure 1 justo. Abraão foi até 10. Deus diz, se houver 1, eu poupo a cidade toda. Isso mostra a dimensão do problema. Sodoma e Gomorra, e aí faça a comparação das cidades. Sodoma e Gomorra teve o privilégio de uma mediação de que se houvessem 10 justos, seria poupada. Jerusalém, e aí vejo o paralelo dos dois textos. Deus diz, se houver 1, eu poupo. Isso mostra 2 questões. Bom, primeiro, isso mostra o amor de Deus por Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para que nela Deus manifestasse a salvação. Jesus morreu em Jerusalém. Ele é o rei que reinará e o lugar do seu trono é em Jerusalém. Essa cidade tem uma série de símbolos que Deus quis usar para remeter à eternidade. Mas a outra questão, Deus está mostrando o tamanho da miséria de Jerusalém, que comparado a Sodoma e Gomorra, não tem nem sequer 1. Na verdade, como em Sodoma e Gomorra, houve 1, Ló. Se Abraão tivesse dito assim, Senhor, se houver 1 justo em Sodoma e Gomorra, o Senhor poupa a cidade toda? Deus teria poupado por causa de Ló. Porque Ló estava em Sodoma e Gomorra. Em Jerusalém, Deus disse, veja se tem 1. Não tem nenhum. E aí isso mostra que o pecado de Jerusalém era pior, era maior. O negócio ganhou dimensões muito grandes. O negócio estava caótico. Não havia. Deus estar atento à sociedade. Observe que a sociedade é uma preocupação de Deus. Nós temos que ter sempre 2 olhares, o indivíduo e a sociedade.
Existe uma ênfase equivocada no indivíduo depois da era moderna, porque o modernismo ele é individualista. O foco é sempre na pessoa, o que foi um terreno fértil para, inclusive, o marxismo. Porque uma vez que o marxismo ele quer destruir a família, o indivíduo se torna o elemento indivisível e, então, ele constrói o Estado em cima do indivíduo e não da família. Mas existe um olhar de Deus para a sociedade. Deus está vendo você, Deus conhece você, Deus sabe quem você é. Você não vai enganar Deus nunca. Você pode mentir para mim, você pode enganar todo mundo, mas você nunca vai enganar a Deus. Deus te conhece. É verdade isso. Mas também é verdade que Deus conhece a sociedade e Deus tem um interesse. Dizer que Deus não quer que essa cidade seja justa seria mentira nossa. Dizer que Deus não quer que esse país seja íntegro seria mentira nossa. Dizer que Deus só está olhando para o indivíduo, a salvação é individual, cada um que dê conta a Deus e deu. Isto é mentira. Por que isso é mentira? Porque nós encontramos na Escritura que Deus quer que a sociedade manifeste a sua glória. Que os homens construam cidades parecidas ou que tenham como modelo a cidade de Deus. E não apenas indivíduos isolados, cada um tentando fazer o que é melhor. Essa não é uma ideia divina. Porque o propósito redentor de Deus não aponta para indivíduos isolados na eternidade, aponta para o surgimento de uma sociedade, que podemos chamar, como disse Santo Agostinho, a cidade de Deus. A cidade de Deus é o parâmetro, é o modelo. Se o nosso país é um país corrupto, nós devemos esperar castigo divino. Se a cidade for uma cidade corrupta, podemos esperar castigo divino. Portanto, a igreja tem que se preocupar com isso. Porque Jesus disse, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, serão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Cristianismo não é uma entidade secreta. Nós estamos vivendo a maldição do fantasma da religiosidade secreta. É uma prática que está se tornando comum. Uma maldição que já esteve, inclusive, oficialmente dentro da igreja presbiteriana por causa de um grupo que estava muito presente entre membros. Nós estamos vivendo essa maldição. O cristianismo não é uma entidade secreta. O cristianismo não vive de reuniões secretas. O cristianismo vive de clareza, de transparência. O cristianismo, ele é luz, ele tem que ser luz. Ele é para ser visto, ele não é para ser escondido. Não é para que um grupo se esconda e viva aquele ambiente secreto. É para mostrar para todo mundo, em claro e bom som, a verdade que glorifica a Deus. Porque Ele é a verdade. A igreja tem que se preocupar com isso. Ela tem sido o sal da terra. Quantos justos há neste país? Por que 40 milhões de supostos cristãos não conseguem melhorar a qualidade de vida dessa nação? Isso é importante? É claro. É totalmente. É tão importante que Deus ia destruir Jerusalém, porque era uma cidade corrupta. É uma cidade corrupta. Deus não quer isso. Deus tem um propósito de que a sua criação e foca principalmente no homem, portanto a sociedade, viva, exista para a glória dele, ou seja, exista de forma coerente a quem ele é. Ele é santo, uma sociedade santa. Deus conhece o nosso país. Deus conhece nossa cidade.
Deus conhece a sociedade. E Deus se preocupa com isso. E aí eu posso até diminuir um pouco o tamanho dos grupos. Deus conhece a empresa onde você trabalha, o seu setor. As pessoas estão trabalhando honestamente, de forma íntegra, responsável, verdadeira, humilde. Ou tudo que nós podemos ver é engano, mentira, desvio, corrupção. Deus conhece. E Deus conhece e está chamando a atenção. Eles se desviam. Veja se há alguém que faça diferença, que seja justo e busque a verdade. Versículo 2 diz: embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. E aí qual é a questão que não só Jeremias, mas os outros profetas vão também apontar? É que da boca para fora todo mundo ali era religioso. Afinal, lembre-se, a igreja e a nação são uma coisa só. Então, quem era da nação era da igreja. Quem era da igreja era da nação. Então, essa união facilitou, não que ela seja ruim, mas facilitou o comodismo e a hipocrisia, uma religiosidade qualquer. Eles juravam em nome de Deus, falavam em Deus, mas na prática não era nada daquilo. E Deus, então, mostra para eles que toda a confiança que eles tinham era uma confiança falsa. Versículo 12 diz: negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a espada nem fome. O que era isso? Falsos profetas que profetizavam com o seguinte argumento: nós somos o povo escolhido. Aquele é o templo de Deus, onde Deus manifestou sua glória no tempo de Salomão, em que Deus usou o rei, o sacerdote, para conduzir o povo, em que tudo aconteceu. Este é o povo. Logo, não vai acontecer mal a nós. E esses profetas que estão dizendo que Deus vem castigar a gente, são mentirosos. Os falsos profetas que diziam paz, paz, quando não há paz. Capítulo 6, versículo 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, falsos profetas que pregavam que estava tudo bem, quando a verdade não estava tudo bem. Parece também com nossos dias, né? Com os falsos pastores e profetas de nossos dias. De forma que eles viviam uma religiosidade medíocre. E a confiança deles era em algo que não podia livrá-los do mal. Porque o que Deus quer não era apenas uma estrutura, vamos colocar uma estrutura eclesiástica. O que Deus queria era um povo que tinha um coração nele. O primeiro grande mandamento não é se torne membro da Igreja Presbiteriana do Brasil ou de qualquer outra. O primeiro grande mandamento não é seja religioso. O primeiro grande mandamento não é pratique rituais. O primeiro grande mandamento não é faça isso, aquilo, aquilo outro, nem mesmo o batismo ou a ceia. Esse não é o primeiro grande mandamento. Seja batizado, participe da ceia, seja membro da igreja, vá para o culto. Esses não são o primeiro grande mandamento. Você sabe disso. Qual é o grande primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Significa, não há espaço para hipocrisia, mentira, religiosidade medíocre. É um relacionamento verdadeiro com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É um relacionamento verdadeiro. Que, é claro, tem a ver com o indivíduo, mas também tem a ver com a sociedade. Uma sociedade que ama a Deus. Portanto, Deus diz assim, eles são meramente religiosos, falsos religiosos. Juram falso, mentem, fingem. Eles não me amam. Você ama o Senhor? O Senhor Jesus disse que destes dois mandamentos, e ele se referia a amar o próximo como a si mesmo, como segundo, dependia toda a lei e o profeta. Ou seja, todos os outros mandamentos, tudo o que foi ensinado, depende desses dois. Se você não ama a Deus, nenhum outro mandamento vai adiantar. Você pode estar na igreja, você pode participar da ceia, ser batizado, pode ser qualquer coisa. Você não ama a Deus, nada disso vai fazer sentido algum.
Você está só cumprindo um rito. E ele não vai te salvar. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem ama. Davi amava profundamente a Deus. Deus testifica isso. O relacionamento de Davi com Deus é um relacionamento maravilhoso. Quase a metade dos salmos são só de Davi. E ele expressa esse relacionamento com Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas um homem que pecou também. Porque somos pecadores, mas o relacionamento dele com Deus era verdadeiro. E Deus sabia disso. Saul, um homem que teve a oportunidade de reinar por todas as gerações, por meio de seus filhos, simplesmente não amava a Deus. E desprezou ao Senhor das formas mais banais. O que Deus quer é que ame a Deus. Esse é o começo de tudo. Então, o profeta começa a falar. Versículo 3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Deus, o Senhor não quer realmente um povo de verdade. Um povo que ame, um povo que tenha prazer em Deus, um povo que se dedique a Deus. Não é isso que o Senhor quer de verdade. Um povo que realmente tenha um amor para com Deus no dia a dia, pessoal, social. Não é isso que o Senhor quer. E então ele vai à procura do que Deus disse. Ele olhou para os pobres e viu que entre os pobres eram todos insensatos. E aqui ele faz uma distinção entre os pobres e os ricos. Mas por quê? Por causa de classe social? Não. Porque as condições medíocres em que viviam, miseráveis em que viviam os pobres, faziam com que a preocupação primária dos pobres fosse exatamente a sobrevivência. O cara está na rua. Tudo que ele precisa é ser aquecido e comida. Para ele, sobreviver é a principal preocupação. Já os ricos, eles se regalam em tudo. Sobreviver não é uma preocupação de um rico. O rico ele tem muito mais do que ele precisa para sobreviver. E então ele tem como se dedicar a outras coisas. E, portanto, eles poderiam, inclusive por questões financeiras, ter até mesmo a escritura dentro de casa, uma vez que eles poderiam pagar um amanuense, que seria um escriba, para copiar a Sagrada Escritura e ele ter uma cópia em casa, algo que era caro. Alguns poderiam ter isso, pensando nas suas condições financeiras. Eles, portanto, teriam condições de ler a Escritura, meditar nela, valorizar, ouvir e então seguir. E ele olha esses dois grupos. Não é uma questão de Deus valorizar um ou outro. Desculpa, minha gente. Mas a questão era que eles deveriam ambos buscar ao Senhor. Ele vai num grupo, não vê ninguém. Vai no outro, não vê ninguém. E então se testifica aquilo que ele disse: não há um justo em Jerusalém. O profeta testifica aquilo que Deus havia dito. E, consequentemente, não tinha o que fazer. Observe aí um ponto já fundamental: a paciência de Deus. Por quanto tempo isso aqui durou? Isso durou muito tempo. Podemos dizer que várias gerações se sucederam para que chegasse esse momento. Isso não foi de uma hora para outra. Do nada Deus ficou aborrecido com a gente e então castigou a gente. Não. Isso vem de uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações e assim vai. E Deus mandando profetas. Os profetas clássicos são apenas um grupo dos profetas. Nós temos, além dos profetas clássicos, nós temos os profetas que não escreveram e que estiveram presentes. Há até mesmo profetas que não temos o nome registrado, porque havia um grupo de profetas que faziam esta obra da pregação da palavra. Gerações. E esse é o primeiro atributo que você vê. Você vê o atributo da paciência de Deus. Um Deus paciente. Um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus paciente. Um Deus que realmente se
se coloca pacientemente para com o seu povo. Um Deus paciente. O primeiro, na verdade, esse é o segundo atributo, o primeiro é a justiça de Deus. Deus é justo. Ninguém será condenado injustamente. O segundo é, Deus é paciente. Aproveite a paciência de Deus com sabedoria. Aproveitar a paciência de Deus com sabedoria é não abusar. Ah, Deus é paciente, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Não. Tem limite. E é quando chega ao limite que chega esse texto aqui. Não dá mais. Mas, ao mesmo tempo, quando você observar a paciência de Deus, faça logo bom proveito dela. Ó Deus, obrigado. O Senhor tem sido paciente comigo até agora. E tem tido misericórdia. E tem manifestado graça. E tem perdoado minha negligência. Quanto Deus tem sido paciente com você? Quanto Deus tem sido paciente com você? Vamos pensar em algumas coisas. Como nós já falamos, a própria prática da justiça na sociedade. A verdade. O quanto Deus tem sido paciente com você em relação ao testemunho. Você está dando testemunho no trabalho, na universidade e em outros lugares, onde você estiver. Deus tem sido paciente com você. Deus tem sido paciente com você em relação ao culto. O quanto você entende que o culto a Deus é insubstituível. Ele não pode ser substituído por nada. Porque você dizer que está na presença do Senhor como povo de Deus para adorar a Deus é igual a estar em qualquer lugar, logo, então você não vai mais adorar a Deus. Então significa que tudo que Deus nos ensinou sobre o culto a Ele não tem um valor real. E você estará desprezando. Pare para pensar comigo. Imagine que eu vá na sua casa e você olhe para esse momento de visita, e então, tendo interesse de fazer outras coisas, você me deixe sozinho e vai embora fazer as suas coisas. Vai ao supermercado, vai não sei aonde. Ou seja, você simplesmente ignorou aquele momento, mesmo que eu seja só um pecador qualquer. Portanto, observe que Deus tem sido paciente contigo. Deus tem visto os males que são feitos, a displicência, a negligência, o abandono, a indiferença, o deixar a obra do Senhor abandonada, o entregar para que os outros façam. Eu estou falando a verdade? Esses são erros muito comuns, pecados muito comuns. Mas por que ainda continuamos assim? Porque o povo ainda continua. Deus é paciente. Mas isso não é um convite a você simplesmente continuar. Isso não é um convite para que você continue assim. Isso só mostra que Deus é paciente. Mas vai ter algum momento que Deus vai chacoalhar você. Vai ter um momento que Deus vai dizer assim, ah, não dá mais. Puxa, uma vez um presbítero disse uma coisa triste, não importa quem é. Ele fez, pastor, eu já tenho 40 anos de crente. E aí, o problema é que aquele presbítero não era um exemplo. 40 anos, aí naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, 40 anos para isso. Depois de 10 anos, 20 anos, e no final das contas, você não conseguiu servir, você não é bênção, você só pensa em si mesmo. Você não é íntegro, honesto, verdadeiro. Você não valoriza a obra do Senhor, a igreja, você não se dedica a nada, não faz coisa nenhuma. Depois de 10, 15, 20 anos, isso não é um orgulho, isso é uma vergonha. E você tem abusado da paciência de Deus. Paciência, Deus tem sido paciente contigo. Não abusa. Porque vai ter um momento que, veja, chegou o momento de Jerusalém. Versículo 6. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas perfídias. Chegou o limite. Eu tive paciência até agora. E o povo despreza a mim até agora. Então, não abusa da paciência do Senhor. Esses animais não são animais literais. Não espere que o castigo de Deus fosse apenas mandar uma série de animais. Não, não era. Por que nós sabemos que não? Porque se nós continuarmos o texto, na verdade já fizemos isso, já lemos todo esse texto hoje, você verá que ele está falando de uma nação. Virá um povo do norte para trazer o castigo sobre este povo. Portanto, esses animais representam a voracidade deste povo
que é um povo pagão, um povo bruto. Ele descreve, inclusive, esse povo, e esse povo viria contra Jerusalém. Então, a figura mostra quão terrível seria o castigo. Terrível como ser comido por um leão, terrível como ser atacado por um lobo, terrível como ser pego por um leopardo. Essa é a ideia. O castigo seria terrível como ser pego por um desses animais, ou os três ao mesmo tempo. Então tem um limite, não abuse da paciência de Deus. Se você, até agora, tem usado a paciência de Deus, eu recomendo que você pare um pouco e reflita: meu Deus, em que eu tenho abusado da tua paciência? E comece a refletir, porque o propósito da sua vida é ser sal da terra e luz do mundo, glorificando a Deus, porque o nosso propósito é glorificar a Deus. Mas pensando no seu papel aqui na sociedade, é ser sal da terra e luz do mundo, glorificando, portanto, a Deus. Faça isso. Faça isso. Não podemos ter uma nação de 40 milhões de cristãos e ser considerada a nação mais corrupta do mundo. Não tem condições. Isso tem algum problema. Isso mostra alguma coisa verdadeira sobre quem é esse povo evangélico. Tem alguma coisa errada. Pastores são presos. Tem alguma coisa errada com a integridade deste povo. E Deus, então, mostra os pecados. Vamos ver os versículos que falam dos pecados do povo. Versículo 7. Vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelo que não são deuses, idolatria. O povo abandonou a Deus para servir outros deuses, idolatria. E juram pelo que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, Deus é quem abençoava. Lembre-se, tudo vem de Deus. Como disse Tiago, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tudo vem de Deus. Eles sabiam disso. Havia sido pregado. Mas eles trocaram Deus pelos ídolos. Adulteram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu próprio, do seu companheiro. Duas coisas. Primeiro, prostituição. Ele fala de casa de meretrizes se juntar em bando. Ou seja, no meio de Israel também havia as casas de meretrizes e o adultério, quando ele fala sobre cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Esse é o segundo pecado. Terceiro, versículo 12. Negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada. O desprezo pela palavra de Deus. Terceiro pecado. Quarto, versículo 26. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornam poderosos e enriquecem. E aí, corrupção, injustiça e todo tipo de fraude. Eles fraudando uns aos outros. E quinto, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando estas coisas chegarem ao fim? Veja que o profeta anuncia a verdade sobre o que estava acontecendo. E aí, um ponto nós já falamos. O que a pregação deveria ser? Qual o conteúdo dela? A pregação deveria ser a verdade. Não temos que preocupar em trazer gente para cá falando abobrinha, contando piada, sendo engraçado, outras coisas quaisquer. A única forma de trazer pessoas ao arrependimento e, portanto, a uma vida com Cristo, a única forma é por meio de uma pregação fiel e verdadeira. Não tem outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus conhece você. Nós já falamos. Deus conhece a sociedade. Acha que Deus se ilude com o Brasil? Acha que Deus não conhece cada brasileiro? Acha mesmo que Deus se engana com a estrutura eclesiástica, com a organização burocrática e toda essa injustiça que nosso país tem vivenciado? É lógico que não. Deus conhece exatamente tudo. Exatamente tudo. Portanto, Deus conhece você. Ele não se engana com ninguém. Deus conhece a mim. Deus não se engana com ninguém. Deus conhece cada pessoa. Deus não se engana com ninguém. Terceiro,
Observe a santidade de Deus. Quando nós vemos o pecado sendo falado por Deus, nós estamos sendo conduzidos à santidade de Deus também. Por quê? Porque é o fato de Deus ser santo que faz com que o pecado fique em evidência. É o fato de Deus ser bom, amoroso, misericordioso, justo, fiel, íntegro, paciente e assim por diante. Ou seja, é o fato de Deus ser santo em todo o seu ser que torna os nossos pecados em evidência. Portanto, observe que, ao mesmo tempo em que ele prega a verdade sobre os pecados do povo, o profeta está nos conduzindo aos atributos de Deus, como nós já falamos, a justiça, a paciência, a santidade. Portanto, não há forma diferente de se levar as pessoas a Cristo ou atraí-las para a igreja. Pregue a verdade. Deus é santo. Você já se sentiu miserável? Você já se sentiu a pior pessoa do mundo? Já achou que não tem jeito para você? Por que isso? Porque você se viu na presença do Deus Santo. Você não é a única pessoa que se sentiu assim. O profeta Isaías, que era um homem de Deus, quando teve a visão do Senhor num alto e sublime trono, capítulo 6 de Isaías, sendo exaltado pelos serafins, que nem sequer podiam olhar para Deus, cobriam o rosto, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías disse que quando teve essa visão, ele não ficou falando abobrinha e besteira, como os falsos profetas e profetisas de nossos dias, que dizem que foram ao céu e ao inferno, e que são íntimos de Deus como ninguém. Ele não falou nada de besteira, como hoje se diz tão frequentemente. Quando as pessoas querem chamar Deus de paizinho, somente para dizer que tem mais intimidade com Deus, quando Deus continua sendo o Senhor da glória. Ele é Pai, mas ainda é o Senhor da glória. Ele é o nosso Pai em Cristo, mas ainda é o Deus eterno. Ninguém precisa diminuir para dizer que tem intimidade com Deus. Nem deve. Isaías, quando se deparou com a glória de Deus, diz o texto, versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele se deparou com a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele se deparou com a santidade de Deus, ele teve a sua miséria, seus pecados colocados diante da luz, porque Deus é a luz. E então, quando lançada a luz de Deus sobre Isaías, ficou em evidência cada pecado dele. E diante da miséria dele, ele teve uma conclusão que era única, não havia outra: vou morrer. Como alguém que, sabendo que é miserável, pecador, vamos pensar num ladrão, ele vive nas escondidas, nos escuros. Alguém joga uma lâmpada, luz, pá! E aí o ladrão sai correndo. Por quê? Porque revelaram que era um ladrão. Se alguém vai invadir uma casa, ele não vai ficar no claro e vai aparecer, ele vai tentar fazer na escondida. E aí quando lança a luz sobre o ladrão, aquele que quer roubar, aquela luz revela quem ele é. Exatamente isso. A luz divina bate no pecador, e o pecador então tem toda a sua miséria revelada. E quando a sua miséria é revelada diante da santidade de Deus, a única conclusão possível é: vou morrer. Por quê? Porque não é possível que um pecador viva na presença de Deus, porque Ele é santo. É quando o mediador se achega. E aí, nesse ponto, nós precisamos chegar inevitavelmente a Cristo. É por isso que Cristo é o único e necessário Salvador. Por que falamos tanto de Cristo? Tente se achegar ao Deus Santo sem Ele. Você não terá tempo para contar história. A grande questão é que Cristo é o nosso mediador para nos livrar exatamente dessa situação, de nos depararmos diante da santidade de Deus, sendo quem somos. Cristo é aquele que nos cobre
Ele nos reveste. É como se Ele colocasse um manto e nos protegesse desta luz divina que revela o nosso pecado e que, portanto, faz com que necessariamente seja lançada a ira dele, porque ninguém pode comparecer diante de Deus em pecado. Cristo é aquele que nos cobre. E aí você tem que ir a um outro atributo de Deus. Romanos, capítulo 5, Paulo nos conduz a um atributo de Deus por meio da obra de Cristo. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Onde nós podemos ver este atributo gracioso de Deus? Versículo 18 de Jeremias 5. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Mas todo o povo merecia ser destruído. Não foi isso que o próprio Deus disse? Deus não disse que poderia procurar um justo e ele pouparia a cidade? Consequentemente, a lógica é, não existe. Não existe um só justo. Então ninguém que possa salvar essa cidade. Mesmo assim, Deus diz, eu todavia não destruirei toda essa cidade. Eu vou castigá-la, mas não vou destruí-la totalmente. Por quê? Porque Deus é fiel aos seus planos, à sua palavra, à sua vontade. E Deus iria salvar o seu povo ainda. Deus poupou Jerusalém para que Jerusalém cumprisse o seu propósito. A cidade do grande rei. A cidade que veria a morte do Salvador. O plano de salvação estava em vigor. Deus é fiel. O amor de Deus é manifesto. Além da paciência, o amor de Deus é manifesto. Porque Deus ainda ia salvar o seu povo. Você não pode viver sem Cristo. Você não tem nenhuma obra de justiça para satisfazer a Deus sem Cristo. Você não tem argumento algum para justificar seus pecados no dia do juízo final. Você não tem nada de bom que seja suficiente para que você diga para Deus que merece a vida eterna. Portanto, você não pode ficar sem Cristo. Sem Cristo, você deveria se sentir como o profeta Isaías, que sendo um homem de Deus, viu que só tinha nele pecado. Percebeu que a sua realidade era a miséria de um pecador diante de um Deus santo. E nada mais, nada mais. Isaías não viu nele nenhuma coisa boa. Isaías não se justificou. Isaías não disse a Deus que era um homem justo. Isaías não encontrou nele uma obra de justiça para dizer a Deus, Deus, eu não sou tão bom, mas alguma coisa se salva. Isaías viu a sua miséria por completo, porque tamanho é o pecado do pecador, e tamanha é a santidade de Deus, que ninguém sobrevive diante dele. Você não pode viver sem Cristo. Porque sem Cristo, não existe nenhum outro destino para você, a não ser o inferno. De forma justa, merecida, e não haverá quem te livre dele. Portanto, assim como você deve fazer bom proveito da paciência de Deus, faça bom proveito do amor de Deus. Você quer se sentir amado por Deus? Não é uma cura de uma doença que manifesta o amor de Deus. Você quer se sentir amado por Deus? Não é a provisão diária que manifesta o grande amor de Deus. Você quer se sentir amado por Deus? Não é um problema resolvido que manifesta o amor de Deus. Por mais que todas essas coisas sejam fruto do amor de Deus, não são elas que dimensionam o amor de Deus. Você quer ver o amor de Deus? A cruz do Calvário é a expressão do amor de Deus. Então faça bom proveito. De forma que você deve ir a Cristo, se agarrar a Cristo, como alguém que está fazendo bom proveito da manifestação do amor de Deus. Mas você que já conhece a Cristo, e a aplicação para mim? O que eu faço? Valorize o amor de Deus. Tem sido muito triste para nós, e eu digo não só para mim, mas com certeza para muitos outros pastores,
ver como o povo que se chama pelo nome dele, nessa geração, é um povo ingrato, é um povo mau, é um povo egoísta, é um povo mesquinho, indiferente. É um povo que só se preocupa consigo mesmo. É um povo que se parece com os judeus dos dias de Jesus, que foram atrás dele só porque queria pão. É muito triste ver a ingratidão, porque todos os dias que eu vejo a minha miséria e lembro do meu destino antes de conhecer a Cristo, meu coração se enche de gratidão, e não de boca para fora, mas como alguém que quer fazer de tudo para, como disse o apóstolo Paulo, fazer de tudo para com todos os meios cumprir o papel que Deus me deu. O coração de Paulo era tão grato que Paulo se entregou totalmente. A gratidão não é medida em palavras, a gratidão é medida em obras. Uma pessoa grata, ela expressa isso, ela mostra isso. Eu já disse isso e eu estimulo vocês até assistirem o filme O Conde de Monte Cristo, porque ele tem uma cena, o filme é muito bonito, mas tem uma cena magnífica que aponta para isso. Quando aquele que será o Conde de Monte Cristo, ele livra uma pessoa que era até desconhecida da morte. Ele salvou, porque ele poderia ter matado, mas ele livrou. Ele poderia, sem nenhum peso na consciência, por uma mera autodefesa. Os dois estão lutando, eu estou me defendendo, eu vou lá e mato o meu inimigo. Por quê? Porque ou eu ou ele. Porque aquele inimigo, se tivesse tido a oportunidade, teria matado ele. Então, nem pensando em defesa, cada um por si. Mas ele não matou, ele poupou e ainda intercedeu para que os outros não matassem, de forma que ele livrou aquele pobre marinheiro miserável da morte. Aquele homem se volta para o personagem principal e com todas as suas forças ele diz: agora eu te devo a minha vida, eu te sou eternamente grato. E a gente vê que essas palavras eram verdadeiras, porque a partir daquele dia, ele se faz servo do personagem principal. Ele passa a servi-lo. Às vezes até sem concordar com as atitudes e planos do personagem principal. Mas ele está lá. Ele está lá para ajudá-lo, a servi-lo, para ser um amigo. Porque o seu coração era profundamente grato. E a sensação que temos muitas vezes é que essa geração de cristã não tem gratidão no seu coração, como se não entendesse a dimensão do que Cristo fez ao livrar a nossa vida dessa destruição. A descrição poética da destruição de Jerusalém visa mostrar o tamanho do drama, para a gente ter uma noção de quão grande é o perigo. Porque quando Deus manifestar sua ira, não haverá salvação. Quando Deus manifestar sua ira, vai criança, adolescente, jovem, adulto, vai homem, vai mulher, e ninguém poupará. Porque a ira de Deus não poderá ser aplacada mais. Porque aquele que aplacou, deu o tempo final. Portanto, seja grato. Seja grato de verdade, não da boca para fora. Porque Deus conhece o teu coração. E as tuas obras manifestam isso. Seja grato com a tua vida, seja grato com a tua dedicação, seja grato com o teu prazer na igreja, seja grato no teu serviço, seja grato no teu amor aos irmãos, seja grato na tua vida diária, no trabalho sendo feito para Deus, no teu lavar a louça para Deus, no teu educar os filhos para Deus. Seja grato em servir na igreja local, em ter prazer de vê-la crescer saudável, em edificá-la. Seja grato em arrumá-la, em limpá-la, em evangelizar os pecadores, porque Ele ordenou. Seja grato em ser uma bênção. Como disse Deus a Abraão, sê tu uma bênção. Como disse Jesus em Mateus 5, que nós já lemos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se vocês não forem, não servem para nada. Jesus disse, apenas para serem jogados fora. Foi o que aconteceu, a queda de Jerusalém. Em 70 depois de Cristo, Deus jogou fora aquela geração. Não servia mais. O amor de Deus é manifesto aqui. Em Deus não destruir a cidade, como fez com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Deus não destruiu Jerusalém. Deus castigou, disciplinou, mas Deus não destruiu Jerusalém. Tanto que ele diz no capítulo 6,
Recebe a disciplina, Jerusalém. Recebe a disciplina para que você não seja destruída. O amor de Deus. Você já conhece a Cristo? Então seja grato. Ame-o de todo o seu coração, com a sua vida, não com palavras cantadas. Qualquer um pode cantar. Mas pelo fruto se conhece a árvore. Veja que Deus manifestou seu ser, suas obras, ao mesmo tempo que revelou a miséria desse povo. Portanto, nós estamos sendo confortados, mas também advertidos, para que nós vivamos para Deus e não como este povo. Quando o Senhor perguntar, ou quando Deus disser, há justos nesta cidade, Ele deverá encontrar, pelo menos, você. Ele deverá encontrar um povo. E este povo será um instrumento para que Deus seja glorificado no meio dela. Portanto, ame a Deus de todo o teu coração. E Deus estará com certeza usando você para abençoar e glorificar o nome dEle.